Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O texto está precisamente escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 45. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. O Everton cantou, fez um prelúdio aí da mensagem. 17:45 de 1 Samuel. Aleluia, Deus. Interessante porque hoje ia chegar bem mais cedo, 2 horas antes, e acabei chegando já praticamente 8 horas. Muito contratempo, chuva, então estava conversando com eles, olha, vou chegar praticamente em cima da hora. Aleluia. 1 Samuel 17:45, todos acharam? Diz assim, um texto bastante conhecido. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Podeis acertar. Um confronto de diferentes categorias, mas na verdade a nossa vida é um eterno conflito e temos nossos confrontos, e algumas vezes recebemos alguns insultos e afrontas de alguém, principalmente em relação à nossa fé. Então, o que nos vale disso é o próprio Deus. Nós percebemos na história de Davi que ele possui muitas características deles escritas, ou seja, você pode praticamente narrar, até um adolescente ou uma criança já sabe alguns detalhes da vida dele. E eu me perguntei, por que um personagem bíblico tem tantos detalhes positivos e negativos? É exatamente para a ação prática que hoje vamos aplicar. Antes do reinado ele era um jovem, depois do reinado se tornou um rei, tem características e detalhes, e inclusive alguns erros dele. Só que se nós formos apresentar para a nossa vida, também poderíamos nos colocar como ele. Nós temos nossos gigantes? Temos. Nós temos nossos conflitos? Temos. E temos nossos interesses? Também temos. Davi, poderíamos dizer que seria uma pessoa simples. Olhe para você e diga, quem era Davi? O que a Bíblia diz para que ele era? Ele era um pastor de ovelhas. Ela tem uma função dele. Aí eu pergunto para você, quem é você? Não, eu toco na igreja, eu canto, eu sou do círculo de oração, então já tem uma característica aí. Se eu for aprofundar sobre sua vida, você vai contar vitórias, derrotas, e assim vou analisando ela e escrevendo ela. Assim mesmo foi Davi. Para ele chegar nesse ponto aqui, houve muitas experiências. Então ele chega nesse ponto com Saul, rei Saul. Quando coloca a indumentária toda nele de guerreiro, não serve, porque ele não era guerreiro, mas ele era o quê? Um pastor. Um pastor. Se eu perguntar, quem é pastor aqui? O pastor Pedro, considerar um pastor, já teve toda a experiência para chegar ao nível de pastor. Toda a experiência, vai contar diferentes experiências. Davi, para chegar a ser um guerreiro, ele relata para Saul, olha, eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão. Agora eu pergunto para você, quais são suas experiências para você chegar onde chegou? Se eu perguntar para os obreiros, pastor Pedro, que tem uma experiência maior, ele vai dizer, olha, eu passei por isso, eu já dirigi várias congregações, ou vários grupos de congregações, então eu cheguei aqui. Então, se eu perguntar para alguma das irmãs, vocês chegaram aqui, mas eu passei por isso, enfrentei isso, venci aquilo, venci doença,
um filho com um problema, a gente foi orando e vencemos, e assim vamos. Então Davi, ele começa a relatar isso. Para ele chegar no conflito com o gigante, ele já teve algumas experiências que o treinou para ele dizer essa frase. Então, você vem a mim com escudo e com espada. Olhe a diferença de tecnologia. Hoje, os maiores países de tecnologia bélica é o próprio Israel. Mas nesse conflito aqui, era um país tribal que vinha em tribos confronto com o povo filisteu que tinha aqui escudo e espada, já era tecnologia do ferro. Aí já era uma desvantagem. Agora a desvantagem de tamanho, de experiência de guerra. Davi não era um homem de guerra, mas o que valia nele aí, olha, eu já entrei em guerra. Então o Senhor já estava preparando exatamente para ele ser um rei guerreiro. O urso, o leão, ele vencendo num conflito aí, já o preparava para aquela situação ali, de não temer. Então Josué, o que Deus fala, não temas, porque eu serei contigo, não te assombres, ou em outra passagem bíblica. Então todos eles tiveram uma experiência antes de chegar num determinado nível que Deus queria. Então Davi, para chegar nesse nível, ele passou por algumas experiências. Eu estava passando, ainda estou passando por ela, algumas experiências com a minha esposa, mas alguém veio e falou para mim exatamente essas palavras: não temas, porque está mudando a situação, não temas. Então isso vai servir como experiência. Então essas experiências nossas diárias de conflitos, então vai servir para algo que Deus está preparando para a nossa vida, né? Então Davi foi preparado. Quando ele chegou diante do gigante, ele já tinha passado por uma experiência de guerra, então já tinha uma noção do que ele ia enfrentar. Mas o que valia a ele? As experiências com Deus. Todo ser humano, ele possui características físicas para determinada atividade, características psicológicas para isso. Lembro, eu li um livro, mas eu conheci a história do missionário que ele foi pregar o evangelho entre os canibais. Então ele chegou lá, aí em um determinado momento ele virou para a esposa e disse: olha, se você não quiser ir, a situação é essa. E ela falou para ele: o Senhor já me preparou psicologicamente para isso. Então toda a situação que nós passamos de vida, o Senhor já nos prepara. Outra característica física, a Bíblia relata algo relevante no personagem Davi. Ele era ruivo, mas o jeito de ser ruivo é porque pastor de ovelha pegava muito sol, então tinha uma pele avermelhada com o cabelo tingido pelo sol, e ele tinha essa característica. Mas eu pergunto para você, qual é a sua característica? Não, eu sou moreno, eu sou mais claro, tudo, mas tudo tem um plano de Deus aí para que você vai fazer. Então alguns missionários chegaram em alguns locais que eles já eram caracterizados como um nativo. O meu pastor, que foi o primeiro pastor do departamento de mocidade da Assembleia de Deus no Pará, em Belém, ele era baixinho, meio gordinho, com características de boliviano. Quando chegou lá, desenvolveu um bom trabalho lá. Então ele disse que o Senhor já tinha caracterizado ele para trabalhar em determinada região da Bolívia. Então a sua característica é para que o Senhor trabalhou para você exercer determinada função. Então ele estava naquele momento caracterizado ali com aqueles detalhes, para que o Senhor possa mostrar hoje para nós que nossas características, altura, tamanho, ideia, olhos, tudo isso está de acordo com a vontade de Deus. Tem uma clássica história infantil de uma moça que ela era a única da família dela que não tinha olhos azuis, uma inglesa. E aconteceu o quê? Que ela não tinha e queria, orava e nunca mudava a cor dos olhos. Um dia ela foi para a Índia, e na Índia lá, as mulheres todas vestidas com os olhos mais escuros, e dela parecia com os olhos das indianas. Então pregou o evangelho lá, ganhou muitas vidas. Ela inclusive construiu um orfanato, e as pessoas não tinham, vamos dizer, muita diferença, né? Porque os olhos dela eram parecidos com os olhos de uma indiana.
Então, a característica nossa, física, estrutural, é o Senhor que planejou, nos deu essa característica para aquele plano que Ele tem em nossa vida. Então, a partir do momento que Ele começa a ser ungido rei, que muda toda a sua história, e vem a unção, começa o lado, o poder espiritual. A comunhão espiritual, ela é muito válida. Em determinado momento, saindo já da síndrome do pânico, acontecia algo. Eu orava pela madrugada e em alguns momentos o Senhor vinha e eu não falava uma palavra, só dizia Pai, e eu já sabia que a presença dele já estava lá. Então a presença de Deus na nossa vida, ela nos dá a direção certa para que as vitórias aconteçam. Davi teve vitória por suas características de guerreiro, ele não tinha nenhuma, mas o Senhor já tinha preparado psicologicamente para que ele pudesse confrontar aquele momento com o poder. Aí que está a questão principal, a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida e o poder de Deus nas nossas ações, porque uma simples atiradeira não conseguiria derrubar um gigante, mas o poder de Deus, Ele é capaz de derrubar qualquer barreira que existe. Eu não sei falar, não sei cantar, não sei fazer, mas através do poder de Deus, da graça de Deus, o seu talento, a sua atividade começa a exercer proporções gigantescas. Ou seja, registros históricos vão estar lá, porque o poder de Deus está com você. Você já ora, o enfermo foi curado, porque o poder de Deus está com você. Você canta e o Senhor opera, porque a graça de Deus está com você. Você fala do amor de Deus e alguém se converte, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Então vencemos e temos vitórias quando estamos alinhados com o poder de Deus. Vamos falar um pouquinho do Senhor dos Exércitos. Quem é Ele? Senhor dos Exércitos. A forma Senhor no original é Adonai, porque a forma singular seria Adon. Adonai seria a forma senhores, mas no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, ou seja, Adonai é meu pastor, que caracteriza a sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quando ele diz o Senhor dos Exércitos, vai falar da grandiosidade de comando dele. Então, quando ele ordena, as ordens espirituais obedece, não há nada que ele não possa comandar. Então ele diz: vai, e alguém vai, faz isso, e ele faz isso. Ou seja, é o Senhor que está no comando de tudo, seja espirituais aqui. Ele é o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando olhou e viu o Senhor no alto e sublime trono. Sublime significa perfeição da beleza, ou seja, o trono de Deus é sublime, perfeito em estética, em beleza, e Deus é perfeito em beleza e também em moral. Então ele vê aqui a perfeição. Por isso esse adjetivo no português, sublime, ou seja, diante de Deus existe a beleza em forma perfeita. Então o Senhor dos Exércitos, ele é o mais belo, é o mais perfeito. Então, quando Davi fala essas palavras, vai falar caracterizado de um ser todo poderoso aí, que um gigante, por mais que confronte ou afronte ele é muito maior. Ou seja, enquanto Golias simplesmente era um dos guerreiros do exército filisteu, ele entrou em confronto, ou seja, confrontou ou afrontou o Senhor dos Exércitos, porque Israel era o seu povo. Então a afronta foi direta contra Israel. Às vezes nós perguntamos: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não tenho nada, mas por trás está o Pai Celeste, o Senhor dos Exércitos. Então, no que nós fazemos em nome do Senhor, por isso que as missões são a melhor forma de compreensão para entender o poder de Deus, porque ele diz assim em João 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ordem divina. Ou seja, existe uma característica na história brasileira que um almirante, chamado Almirante Barroso, ganhou uma batalha somente quando ele alinhou as embarcações brasileiras
em direção às embarcações paraguaias, e assim as embarcações brasileiras, que eram de estrutura metálica, destruíram elas. Apenas essa ideia. Um almirante é o representante do rei. Então, quando ele tinha uma missão, era como se o próprio rei estivesse aí. Então, o chamado ou o apóstolo seria como um rei, ou o representante legal do rei. É por isso que as missões dos apóstolos alcançaram êxito, porque é como se fosse o próprio Cristo. Ou seja, o próprio rei, o próprio príncipe me enviou para uma obra, e tudo que eu faço é em prol do seu nome, para a glória do seu nome. É por isso que quando damos glórias a Deus, alguém foi enviado, alguém está dando glória em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nos envia. Por essas características, Ele é o grandioso, Ele é Senhor, e por isso Ele protege, Ele guarda, em tudo Ele tem algo especial. Por isso que nossas vidas, se não fosse o Senhor dos Exércitos, em um texto da Bíblia, Israel fala isso, se não fosse o Senhor dos Exércitos, nós não teríamos descendente, porque Ele que guarda. O nosso governo estadual, ele possui suas forças, que são para quê? Proteger a população. Então, o governador ordena, e assim, por recursos públicos, ele paga policiamento e demais forças para que protejam a população. Mas o Deus Todo-Poderoso também usa suas forças para proteger os seus. Nós estamos aqui também guardados, porque Ele é protetor, Ele é que guarda, o guarda de Israel. Comumente falamos, Ele não dorme. Então, essa é a característica deles. Para finalizar, a maior deles, o Senhor dos Exércitos, é o amor. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, por amor. E esse amor dele é tão especial que hoje nós estamos aqui graças ao seu amor, graças ao seu trabalho em amor. Além de ser sublime e belo, ele é amoroso, bondoso. Por isso, é a graça dele de nós termos vitórias e cantarmos hinos, porque ele é amoroso. O Senhor nos ama tanto que enviou o seu Filho para nos salvar. E essa característica é uma das principais dele, além de ser santo. Então, o Senhor dos Exércitos, santo, poderoso, amoroso, Ele é vitorioso, e assim nossas vitórias são alcançadas, porque Ele é de forma perfeita. É de forma perfeita, sabe os momentos, sabe o tempo, sabe todas as estações, e sabe dizer, a sua característica, assim como de Davi, foram feitos para a minha glória. Então, neste momento, irmãos, se nós estamos passando por determinadas experiências, saiba que Davi passou também experiências, José passou experiências, e eles relatam, foi para que o intuito e o plano de Deus se cumprisse. Então, que nós possamos, nessa noite, com essas palavras, entendermos tudo que somos, ou que viermos a ser, tem um plano dele, e todas as nossas experiências, positivas e negativas, vão servir para o nosso crescimento. E esse momento aqui é o momento também que nós estamos na casa do Senhor para servir para o nosso crescimento. Cada experiência de cada personagem bíblico serve como experiência, e algumas nós passamos por ela. Entendemos o seguinte: com fé e o poder de Deus, nós vamos conseguir vencer. Amém.